de março de 2018, folhas 134, 145, nos termos do Decreto-Lei Federal 201 de 1967, bem como a equipe de apoio designada pela Portaria 07 de 2018, folhas 289, composta pelo servidor José Antônio Ferreira, supervisor legislativo, Igor Rodrigues de Carvalho, auxiliar legislativo, e o procurador jurídico Dr. Paulo Moisés Herculano Dias Rosa, OAB Minas Gerais 139.499, para dar continuidade aos trabalhos referentes ao processo político-administrativo 01-2018. Quero salientar que também estão aqui presentes os denunciados o vereador Fernando Bonaretti Betti, acompanhado de sua advogada, doutora Carolina Teixeira Ferreira, OAB São Paulo, número 338117, ambos devidamente intimados às folhas da presente, folhas 303, bem como as testemunhas arroladas pelo denunciante e o denunciado conforme folhas 20 e 216, para prestar os devidos esclarecimentos sobre os fatos de cuja qualificação oitiva e depoimento constarão em termos apartados. Informo que foi estipulado juntamente com os outros componentes da comissão e que a ordem de inquiração dos presentes será a seguinte, conforme a denúncia e defesa apresentadas. Oitiva da senhora Juliana Abreu Silva Gião, Marcelo Pasquini, José Cesário Beraldo Júnior, Giovanni César Fernandes, Vivian Helena Carvalho Gianelli, e finalmente do vereador Fernando Bonaretti Betti para apresentar sua versão dos fatos. Eu quero comunicar que a senhorita Natália Pérez Brochado está ausente, não pode comparecer, mediante atestado médico. E que vai ser deliberado pela comissão para marcar uma nova data para ser ouvida. Na oportunidade, quero esclarecer que espero que todos os presentes, devido respeito à civilidade na condução dos trabalhos, sem tumultos e quaisquer formas de ofensas e ataques, além do tratamento condizente com o direito de defesa do vereador denunciado. Saliento em que, caso da ocorrência de algum ato que comprometa, mesmo momentaneamente, os trabalhos suspenderei a audiência até a resolução das questões. No mais, peço que, nos depoimentos, às testemunhas e do vereador, as perguntas sejam feitas de forma clara, objetiva e respeitosa, sem considerações, discursos ou comentários que induzam eventual pré-julgamento. Quanto às respostas pelas testemunhas, o denunciado peço que deverão se dar de forma objetiva e pausada a fim de possibilitar a transcrição em ata pelo servidor responsável. Solicito a chamada da testemunha Juliana Abreu Silva Gião para prestar os devidos esclarecimentos. Juliana, boa noite. Eu peço para você falar seu nome completo e sua qualificação. Meu nome é Juliana Abreu Silva Gião. Hoje eu estou aposentada, mas até então era funcionária da Câmara, no cargo nos últimos 5 anos, de diretora-geral.
O RG é 093-429-89802. E o RG é 17-496-738-X. Endereço: Avenida João Belchior Marques Goulart, número 50, apartamento 4, Parque das Nações. Juliana, eu vou fazer algumas perguntas relativas aos fatos. Eu peço para que você responda da melhor clareza possível e bem compassado para que possa transcrever a ata. Juliana, você pode me dizer em qual ano tomou posse e começou a trabalhar na Câmara Municipal? Comecei a trabalhar dia 2 de janeiro de 1990. Qual cargo passou a desempenhar desde então? Quais eram suas atribuições? Cargo de adjunto legislativo. As minhas atribuições eram junto à Secretaria Administrativa. Atribuições junto à Secretaria Administrativa. Após o tempo de trabalho na Câmara, quando passou a desempenhar a função de diretora-geral, qual presidente nomeou para tal cargo na época? Foi em 2013 o Roberto Campos. Quais eram suas atribuições como diretora-geral e quais cargos lhe eram subordinados? Os estagiários também lhe eram subordinados? Era a parte administrativa e a parte legislativa também. Os estagiários também eram meus subordinados. Não tem cargos. Quais eram suas atribuições? Correto? Você pode dizer quais são os funcionários que eram subordinados? Seria o José Antônio Ferreira, Moacir Molina, as telefonistas, né? E a Miriam, que é de serviços gerais. Telefonista é a Jéssica e a Flávia. Mais o Tárcio também, até 2016, né? Em 2017 já teve uma mudança. Você pode dizer quais são as mudanças? A mudança foi que o Biá deixou de ser meu subordinado, o Tárcio também, e ficou apenas o Moacir, a Miriam, a Flávia e a Jéssica.
aposentada hoje? Se sim, qual a data da sua aposentadoria? Quanto tempo trabalhou na Câmara Municipal? Trabalhei 28 anos e aposentei dia 1º de maio. Com relação ao veículo oficial, se recorda quando a Câmara o adquiriu? Sabe dizer como foi realizada tal transferência e de quem a entidade o recebeu? Qual o modelo do veículo? Foi recebido pela Prefeitura em doação em 2014 e era um Santana. Santana Preto 2004. Era mandado de qual presidente quando o carro passou a ser de propriedade da Câmara? Do vereador Claudinei Damalho. Sabe dizer se o carro oficial foi doado ou se ainda é de propriedade da Câmara? Ele foi doado. Doado novamente para a Prefeitura. Quando a Câmara Municipal recebeu o veículo, se recorda se foi baixada alguma portaria para regulamentar o seu uso? Se sim, em linhas gerais, o que dispunha tal portaria e de quem era a responsabilidade por sua fiscalização e controle? Quem a elaborou? Ela foi feita Foi feita uma portaria de regulamentação. Quem era responsável por autorizar seria o presidente e quem era responsável por fiscalizar seria eu e o presidente, o diretor e o presidente. Na época que a Câmara recebeu o carro, se recorda se algum vereador se opôs ao seu recebimento? Sim, a vereadora, na época, ex-vereadora agora, a Helenice Imaculada Vidolin. Juliana, quem podia utilizar o carro oficial da Câmara e para quê? Quem podia utilizar seriam os vereadores, né, ou para viagens ou para qualquer diligência na cidade, e os funcionários também, para fazer diligência na cidade ou se tivesse alguma viagem. Como era realizado o controle de utilização do veículo? Quem era o responsável pela elaboração de relatório de controle de utilização? Onde o carro oficial era guardado e quem tinha a posse de sua chave e onde a mesma ficava? O carro... Como era realizado o controle de utilização do veículo? O controle de realização do veículo ele era feito numa planilha onde tinha a data, o nome da pessoa que ia utilizar, o local onde ela iria ir e a data e a quilometragem inicial e a quilometragem final.
e o carro, quem era responsável. Eu sempre fiz essa planilha com auxílio. No começo era mais eu. Agora, ultimamente, era mais o estagiário que me ajudava a fazer. Você sabe dizer qual é o nome do estagiário? Era o Marcos. Você sabe o nome completo? Não? Sabe. Onde o carro oficial era guardado e quem tinha a posse de sua chave e onde a mesma ficava? O carro ele era guardado na prefeitura desde o início, a Câmara não tem estacionamento. Então, a prefeitura cedeu um espaço lá dentro do pátio, no estacionamento dela aqui na prefeitura velha, e o carro sempre ficou ali. Nós tínhamos uma série de dificuldades na hora de estacionar. A chave ficava sempre comigo, mas ultimamente essa chave, a própria prefeitura, ou então quem utilizava o carro, acabava deixando a chave na prefeitura, porque tinha problemas de estacionamento. Às vezes a prefeitura ligava, pedia para ir lá retirar o carro porque estava atrapalhando, ou que tinha que mudar de lugar. Ou então quem usava o carro acabava deixando a chave lá porque chegava, não tinha onde parar o carro e parava meio atravessado, às vezes até no mesmo lugar, mas às vezes a própria prefeitura pedia para deixar lá. Mas ficava 1, 2 dias lá e depois voltava para a Câmara. Alguma vez tomou conhecimento de alguma irregularidade envolvendo a utilização do carro oficial? Se sim, você comunicou tais irregularidades ao presidente? Nos anos anteriores eu não tive nenhum problema com irregularidades. Nos anos anteriores a 2017, nunca tive problema com irregularidades com carro, apenas esses problemas de estacionamento, que sempre foi. Agora, em 2017, eu tive alguns problemas que foram causados por pessoas que utilizaram ele. Não é que eu achava que era uma coisa assim muito séria, mas é que eu às vezes estava com um pouco de dificuldade de resolver, mas no fim a gente acabou resolvendo, né? Mas quanto a falar com o presidente, em 2 ocasiões eu comecei a falar para ele que estava tendo problema e ele estava muito atarefado. Eu não falei tudo o que era que estava acontecendo e ele falou que era para resolver. E foi dentro da minha alçada, nós fizemos de tudo para resolver. Você pode dizer quais eram as irregularidades? Ou você prefere não? E quem são as pessoas? Presidente, você me permite complementar a sua pergunta? Pois não. Juliana, boa noite. Você citou que no ano de 2017 ocorreram alguns problemas e que foi comunicado ao presidente e o presidente pediu para resolver. Eu gostaria que a resposta fosse dada com a maior clareza, informando quais foram esses problemas, né, e qual a atitude que o presidente tomou, o presidente realmente tomou, e não pediu para você tomar. Porque ficou dúvida, né? Não, ele pediu para eu ver. Tanto é que eu... Sim, mas quais os problemas detectados? Quais os primeiros? O primeiro problema foi com relação à chave.
A chave, a pessoa utilizava o carro, ia viajar e depois deixava a chave na prefeitura, né? Correu muito isso. E teve uma época que a gente, como eu falei, passava assim, às vezes 2 dias e ia lá buscar a chave, a gente trazia para a Câmara para não deixar muito tempo na prefeitura, né? Para não ficar alienada lá na prefeitura, a gente trazia ela para a Câmara, né? Só ficava aquele tempo até eles resolver a situação. E quando teve uma época que nós fomos procurar a chave e nós não encontramos. Foi essa a situação que eu falei para o presidente. Que o vereador, Fernando Beth, tinha viajado, e quando ele chegou, ele chegava sempre muito tarde e ele nunca trazia a chave para mim. Ele deixava a chave na prefeitura, certo? Era uma dificuldade que eram causadas assim no momento para nós. Porque a Câmara ela é bem dinâmica, ela tem bastante trabalho, a gente tinha que ficar correndo atrás de chave, né? O vereador usava o carro e não trazia a chave para a secretaria, tá? Então, e daí ele tinha utilizado o carro, fomos lá buscar e a chave não estava lá. Daí descobrimos que ele tinha deixado com o vigia. E o vigia depois passou para a secretária, né? Secretária acabou ligando para ela a chave, mas foi bem rápido, assim. Foi uma coisa que ficou lá. Foi de manhã à tarde descobrimos onde estava, né? Mas como isso já vinha ocorrendo algumas vezes, eu comentei com o Gerson e ele pediu para resolver isso, né? Mas como foi bem próximo, já vinha acontecendo isso, né? E depois a própria prefeitura estava ligando para a gente para deixar, buscando a chave para poder trocar o carro de lugar, entendeu? Então, esse problema de estacionamento é uma coisa que a gente, para a economia da Câmara, acabou ficando lá, né? Mas não era uma coisa que ficou viável, né? O carro na prefeitura e esse problema de estacionamento. Né? Só para complementar, você citou que foi detectado esse problema com relação ao vereador Fernando Beth, de permanecer com a chave. Foi solicitado em algum momento para que ele não fizesse isso e entregasse a chave imediatamente? Ou não? Olha, no começo sim. Mas depois não teve jeito, ele acabava deixando lá, então a gente acabou não pedindo mais, a gente corria atrás. Mas no começo sempre foi pedido. Tá, mas você falou que mas não teve jeito porque ele não obedeceu o que foi determinado pelo presidente? Não. Tá, obrigado. Você sabe dizer quais mais pessoas utilizavam o carro oficial? Os funcionários. Quais vereadores, algum estagiário também faziam alguns disso? Não, quem mais utilizava de vereador era o Fernando Beth. Posso fazer uma pergunta? Sim. Oi, Ju, boa noite. Só uma perguntinha, você atrás um pouquinho falou que várias pessoas o utilizavam, que causavam esse problema, né? Teve problema causado por pessoas que utilizavam. Existe mais alguma pessoa que teve problema? Não, problema foi com o Fernando Beth, porque ele fazia as viagens e deixava lá. Mas outros funcionários acabavam deixando lá, mas era assim, no período de dia, por exemplo. Ele chegava e falava, tive que deixar, ele avisava. Eu tive que deixar a chave lá na prefeitura, porque não tinha onde estacionar. Entendeu? Então eu já sabia que o funcionário tinha deixado. O problema do Fernando Beth, que eu comentei, que eu falei, foi com relação a ele deixar a chave. Foi esse lance dele deixar a chave com vigia e a gente ter ido lá buscar e não achar. Nós levamos um baita de um susto, né? E você disse também que mesmo no começo, que foi solicitado para entregar a chave imediatamente, e que ele não entregou, aí ele foi avisado, foi notificado, e mesmo assim ele continuou pegando. Notificado. A gente não tinha esse negócio de fazer notificação. Notificar é falar com ele, né? Notificar por escrito, mas foi conversado. Isso, foi no começo, deficiência. sim. E mesmo assim continuou pegando o carro.
Pegando o carro. Ele continuou pegando o carro. É a prerrogativa dele. Uhum. Você se recorda se o Tribunal de Contas fez algum apontamento nos leis anteriores sobre a utilização e prestação em relação à utilização do veículo? Nunca. Como era o procedimento burocrático para a utilização do carro oficial? Para o carro oficial ser utilizado pelo vereador, assim, para viagem, para funcionário utilizar assim para ir entregar um documento, a gente já não fazia esse procedimento porque era assim bem rápido, né? Às vezes o funcionário tinha que entregar o documento, ele ia, voltava, era uma coisa bem rápida. Mas para o vereador utilizar, a gente pedia para o vereador fazer o pedido, solicitação com a justificativa da onde ele ia. Em seguida, pedia a autorização do presidente. Quem mais autorizava a utilização do carro? Presidente. Só o presidente. Como era conferida a quilometragem das viagens? A quilometragem, vou falar dos funcionários primeiro. Os funcionários, todos que utilizavam o carro, traziam a quilometragem. Que a gente já tinha conversado com eles, aliás, com todo mundo que utilizava o carro. O funcionário tirava foto de WhatsApp, mandava para mim, mandava por e-mail, mandava anotado, assim que chegava não tinha problema, né? Agora, o vereador nunca... Eu estou falando do vereador porque só ele, bem dizer que, como vereador, que utilizava o carro, né? Não tinha outro... Ultimamente, era só ele. Ele nunca trouxe. Era um problema porque, não sei se você sabe, eu tinha problema de locomoção, né? E dos pedidos que eu fazia para que trouxesse a quilometragem para mim era justamente isso. A pessoa, toda vez que o vereador ia, outra coisa, ele chegava de madrugada, às vezes, que nem eu te falei que deixou a chave com o vigia, né? Então, quando eu pedia sempre pro estagiário ir confirmar a quilometragem, certo? Eu, às vezes, até acontecia, mas muito raramente. Esse último ano, eu não vou falar que eu fui, porque eu não lembro de ter ido. Tá? Você notou alguma inconsistência nas distâncias percorridas? Olha, na hora de fazer as anotações com relação ao vereador, eu às vezes já tinha uma planilha mais ou menos pronta e ficava faltando, por exemplo, o Fernando Betti ia viajar. Logo em seguida, passado uns dias, outro funcionário pegava o carro para dar uma volta, certo? Às vezes logo em seguida, às vezes, né? E quando o funcionário ia... Eu estou falando assim, são várias situações, né? Uma delas. Quando o funcionário pegava o carro para entregar o documento, a gente já via que tinha uma... Mas a gente colocava... O último tinha pego o veículo era o Fernando Betti. O próximo que pegava logo em seguida, então a quilometragem era dele, ele não trazia a quilometragem. Então a quilometragem era colocada para ele. Quando o estagiário também ia lá confirmar a quilometragem, aquele marcava, a gente incluía, tá? Mesmo porque era uma planilha simples, né? A gente não... Eu sempre confirmava se ele estava anotando, o estagiário estava anotando direito para mim ou não a quilometragem. Apenas isso.
De quanto em quanto tempo tal relatório era elaborado? Chegou a fazer algum rascunho quanto ao relatório? Era ao final assinado por alguém? Não, o relatório ele era feito normalmente. Eu fazia um rascunho, sim, porque geral, eu acompanhava o que o menino estava fazendo, mais ou menos, né? Assim, então eu tinha o meu rascunho e eu ia passando para ele o que ele estava fazendo no computador, né? Era assinado por alguém? Não, o relatório não era assinado. Não. Senhor, vocês recordam se ficou algum período sem trabalhar no ano de 2017? Eu fiquei vários períodos sem trabalhar. Em abril eu tive algumas ausências em razão do meu pai ter ficado doente, mas foi assim, picada assim, de um dia, meio-dia, né? Depois, em 20 de julho, eu tirei 10 dias de férias, porque meu pai tinha feito uma cirurgia e eu fui ficar com ele no hospital, e como eu tinha férias, eu acabei tirando esses dias a partir do dia 20 de julho, que foi uma quinta-feira. 10 dias. Depois, logo em seguida, passado um tempo, meu pai faleceu. Então, eu tive esses dias de ausência por luto. E depois eu tirei a licença por fazer uma cirurgia, que eu já tinha essa cirurgia marcada, e eu acabei fazendo ela para colocar prótese no quadril, porque eu tinha artrose. Você sabe me dizer, quando você tirou a licença, você citou alguém para que derivou o controle da fiscalização, marcação, utilização do carro por escrito, ou o presidente, cabia ao presidente nomear alguém, ou cabia a você para nomear alguém para ficar no seu, fazer o controle? Quando eu fiquei de férias, o controle continuou com o estagiário. Certo? Ele que fazia para mim. Além disso, era uma coisa super simples. Se você for ver, hoje eu entendo o problema que deu, mas na hora era uma coisa simples. Era marcar a quilometragem do funcionário, né? E no máximo, quando o vereador fosse viajar, fazer as anotações e pedir as autorizações. Então, quando eu tirei férias, não pedi. Nem quando eu fiquei de luto, mas quando eu tirei licença para fazer a cirurgia, eu tinha essa consciência, lógico, né, de que o serviço tinha que ser continuado, né? O estagiário, ele estava acostumado a fazer aquilo, mas eu ficava assim, você já marcou? Eu ficava perguntando para ele, você já marcou? Você já viu? Né? O requerimento para o vereador viajar e a autorização do presidente eu sempre fazia, né? Até eu expliquei para ele, continua marcando. Expliquei para ele de como fazer o requerimento, né? Mas eu pedi para ele conversar, se ele tivesse alguma dúvida, com o BIA, certo? Daí eu liguei, conversei com o BIA, pedi para ele, expliquei que a planilha estava com o estagiário, que ele estaria dando continuidade às marcações, e pedi para ele dar uma olhada. Como eu fazia, eu pedi para que ele fizesse, tá certo? Dar uma olhada para ver se ele estava anotando direito. E expliquei que naquele dia, que foi meu último dia antes da licença, na sexta-feira, a chave estava na prefeitura, que tinha calhado deles ligarem para pedir para trocar o carro de lugar que estava atrapalhando. Então, a chave estava na prefeitura. Falei, olha, só que a chave não está comigo, está na prefeitura, não pode esquecer de buscar. Foi isso que eu fiz. Agora, essa foi a minha atitude, né? Foi minha. Sim.
Pegou tudo aí? Joana, você tem conhecimento de como era realizado o processo de abastecimento de combustível, óleo lubrificante, manutenção mecânica e outros relativos ao veículo? Já respondeu. Pode responder. Veículo oficial, tudo que precisava fazer, ele mecânico, ele era, a gente tinha que manter ele funcionando, principalmente porque a estrada, ele tinha que estar em condições, né? E no começo, sempre nós abastecemos no posto do Bazuca, né? Tinha um controle assim. Quando foi em 2017, nós, eu não lembro o mês, mas não sei se foi em abril, mais ou menos, nós mudamos de posto. Não sei falar o mês, tá? Nós mudamos de posto. E pensando, até fazendo um controle melhor disso, né? De abastecimento, para controlar isso. E foi lá no posto Nova São João. Daí, quando precisava abastecer o carro, muitas vezes o vereador vinha e falava assim, olha, eu preciso viajar, fazia o requerimento, o presidente assinava, daí no dia dele viajar, a gente ia, ou eu, ou outro funcionário, chegava no posto, abastecia e deixava ele em condições para ele pegar. A maioria das vezes foi assim. A maioria das vezes, mas teve vezes que não foi assim. Teve vezes que o vereador precisava viajar cedo, então foi dado para o carro oficial e com a autorização, tá certo? Porque ele queria sair mais cedo, foi dado porque nós pegamos uns talãozinhos. Então, para o carro oficial e quando tinha autorização, né, para ele viajar, ele era dado um ticketzinho para ele abastecer, mas eu não sei. Posso complementar? Pode. Juliano, Esse ticket, né, vamos dizer assim, de abastecimento, tinha um valor pré-determinado ou não? Não tinha. E como que era feito o controle desse abastecimento? Desse ticket? É que O presidente precisava autorizar a liberação não, desse ticket ele ou já não? tinha autorizado a viagem. Não, sim, mas estou falando só abastecimento. Não, no abastecimento, depois ele vinha tudo para o contador de nota fiscal, né? Tá, então ele tinha que abastecer e apresentar depois uma nota referente ao abastecimento, mesmo tendo o ticket. Mesmo tendo o ticket, né? Essa nota, acho que já vinha assim, uma vez por mês, de primeiro ela vinha assim de mais meses juntos. Agora, a partir de 2017, a gente começou a pedir para que viesse mais picada, né? Então começou a vir, todo combustível referente ao mês de junho vinha dia 1º de julho, por exemplo. Mas não era eu que recebia, não era eu que fazia nada com relação a isso. Era só aquela atenção do carro de que tinha que abastecer, o carro oficial. E quando tinha a autorização. Era essa a minha atitude ali, de quando tinha autorização. Eu vou, só para complementar. Você citou que em 2017 foi feito vamos dizer assim, um contrato com um novo posto. Nesse posto, quem que era o responsável pelas contas da Câmara? Quem conferia, quem que mandava essas notas, enviava as notas? Tinha algum gerente, um proprietário? Quem que era o responsável? Na verdade, quem contratou e contatou esse posto não fui eu, foi o setor de compras, que é a obrigação dele. Ele que acabou entrando em contato e fez, porque nem todos os postos aceitavam esse tipo de coisa, entendeu? Não sei como que ele fez esse processo. E quem que é o responsável pelo setor de compras? Que é o Marcelo. O Marcelo? É.
presidente e o primeiro secretário também participavam? E como? Na autorização no uso do Não, a do carro. utilização do uso do carro era só o presidente, mas na hora que vinha a nota, vamos supor, por exemplo, de abastecimento, seriam os dois, é a mesa que tem que assinar, sempre. Sem um, não se assina cheque, não faz nota em pay, não faz nada. Sempre tem que ser os dois. Quanto às existências de eventuais irregularidades no abastecimento e manutenção do carro, se recorda de ter comunicado algo ao presidente? Abastecimento irregular e... Quanto a existências de eventuais, se houve irregularidades no abastecimento e manutenção do carro, se recorda de ter comunicado algo ao presidente. Eu não comuniquei ao presidente porque eu não percebi nenhum abastecimento irregular, infelizmente. Mas quando eu tirei licença, quando foi em novembro, final de novembro, o BIA me ligou e me avisou o que estava acontecendo. E eu fiquei surpresa porque eu realmente não tinha percebido nenhuma irregularidade no abastecimento. Juliana, você citou que no final de novembro o funcionário BIA te ligou, comunicou o que estava acontecendo e você ficou surpresa. O que estava acontecendo que foi comunicado pelo BIA? Ele comunicou que o vereador estava utilizando o carro sem autorização e que eles descobriram que tinham abastecimentos realizados, inclusive em carro particular dele, certo? E que se eu não sabia disso, eu falei que não, se eu tinha autorizado. Eu falei que eu não tinha autorizado, né? E me coloquei à disposição para vir na Câmara e conversar. Eu estava afastada, não entendi, não precisava ver documento, ver as coisas para entender o que estava acontecendo. Mas no seu período de afastamento, você citou aí várias vezes que o estagiário fazia essa conferência. O estagiário, em algum momento, chegou a te comunicar isso? Não. O que aconteceu foi que, mesmo estando afastada, eu acompanhava algumas coisas da Câmara, por exemplo. Eu ficava olhando no site da Câmara para ver se os documentos estavam sendo... Porque trabalho de estagiário, eu ficava dando uma conferida nisso, para ver se eles estavam anotando direito, para ver se as leis que tinham sido sancionadas estavam anotadas direito, principalmente isso, né? Os autógrafos, eles têm prazos, então eu ficava um pouco preocupada, então eu ficava anotando, dando uma olhada para ver se eles estavam acompanhando isso direito. Mas o BIA também estava olhando, né? Era mais uma preocupação minha de não deixar passar nenhuma data, principalmente com relação às sanções das leis, né, dos projetos. Daí aconteceu que, inclusive, até trocava alguns e-mails. Quando eu via alguma coisa errada, eu pedia para o Marcelo, que o Marcelo sentava do lado dos... Não porque ele era o responsável, é que ele sentava do lado dos estagiários. E eu falava, fala para o fulano colocar... da ementa ele está colocando errado, ou então, olha, tá para vencer tal lei, sabe que ele já viu, aviso BIA, sabe, a gente andou trocando até e-mails nesse sentido. Daí ocorreu de que o Tarso encaminhou para mim a quilometragem de carro que ele tinha utilizado. Eu achei estranho, porque eu falei assim, por que ele mandou para mim? Né? Eu não tô lá. Daí o que eu fiz? Eu mandei para o Marcelo, para ele incluir, pedi para o estagiário incluir, e falei para ele, olha, fala para ele ver direito essa quilometragem, né?
porque o Tarso mandou para mim, eu não sei se já mandou para ele, né? Ver se não tem mais alguma coisa aí. Dei assim, quase que uma cobrada, assim, com relação para ele ver com o estagiário. Mas ele não tinha essa obrigação, certo? Eu só pedi porque ele estava do lado do estagiário e eu estava sem o e-mail dele. E eu não queria mandar direto também para o estagiário, porque ele podia ter mandado e ele não fazia nada. Eu queria que alguém responsável desse essa cobrada nele, né? Foi isso que eu fiz. Você citou que o BIAC te informou com relação às irregularidades, né? Tem conhecimento como o BIAC ficou sabendo dessas irregularidades? Não, não sei. Não tem? Não. Só uma perguntinha, com licença. Você comentou nesse processo que você estava afastada, né? Então, licenciada, você não poderia estar assumindo nada na casa. Quem foi a pessoa responsável pelas suas ações enquanto você estava afastada? Para quem foi delegada a responsabilidade? Olha, eu não sei. O que eu pude passar de relatório, de documentos que eu fazia para um, para outro, mas assim, eu não deleguei. A única coisa que eu achei que quem ficaria responsável por isso seria o BIAC, que seria o cargo direto abaixo de mim, único, né? E que teria essa função e que saberia fazer. Mas eu não deleguei, não fui eu que deleguei, não caberia a mim isso. Isso caberia a quem? No caso do seu afastamento, você é o diretor da casa. No caso do seu afastamento, caberia a quem nomear uma pessoa para ficar ocupar o seu cargo? Não, eu acho que para ocupar o cargo seria o presidente, né? Ou a mesa, não sei. E isso não foi feito? Não, que eu saiba, não. E teria que ser feito pelo regimento da casa, você sabe responder? Não sei responder isso. Se vemos se era possível algum vereador realizar abastecimento no veículo particular com recurso da Câmara, se sim, como era feito tal procedimento? Olha, sempre teve abastecimento de veículo da Câmara quando o vereador ia viajar. Mas, principalmente assim, antes do carro oficial. Quando veio o carro oficial, geralmente usava-se o carro oficial. Muito difícil usar o veículo, mas ocorria, né? Do vereador utilizar o carro, mas oficialmente, né? Mas só que daí ele não pediu autorização para mim. Não era eu que iria. O meu negócio seria com o carro oficial da Câmara, não com um veículo particular do vereador. Algum vereador chegou a fazer uso disso no ano 2017? Então, eu fiquei sabendo depois, não que na hora eu ficasse. Enquanto eu estava trabalhando, eu não sabia que o vereador estava utilizando o carro dele para viajar e abastecendo com combustível da Câmara, né? Não autorizei isso e não estava sabendo. Você percebeu, né? Você comunicou? Ou sim ou não? Não, eu não percebi, Não não era. Por exemplo, se o vereador fosse viajar, os vereadores que já foram viajar já sabem. Eu não passava por mim isso. Qual posto a Câmara Municipal possuía ou possui contrato para abastecimento? Atualmente é o posto Nova São João, na Durval Nicolau. Quem era autorizado a abastecer junto ao posto? Como se realizava tal procedimento? Bom, para esse posto, né? Para esse Sim. posto, porque já seria específico para esse posto. Esse posto no começo não tinha o talãozinho, depois que nós adquirimos ele, o talãozinho para poder autorizar o abastecimento.
Então, se o vereador ou o funcionário que precisasse utilizar o carro estava sem combustível, ele pegava um talãozinho, a maioria das vezes eu que fazia isso, ia até o posto e colocava combustível. Quanto ao pagamento, o primeiro secretário assinava algo? Ele assinava, ele teria que assinar a nota de empenho, teria que assinar tudo, até o cheque, porque não poderia ter uma assinatura só do presidente. A mesa é os dois. Os dois que assinam e são responsáveis por essa parte. Você citou que existia um talão de autorização para abastecimento do carro. Quem era o responsável pelo seu controle e fiscalização? Olha, E que tal talão ficava guardado e quem o utilizava? Algum vereador fazia uso disso? Dele? olha, esse talão ficava na minha gaveta. Eram uns 3. O Marcelo já trouxe uns 3 talões e deixou lá, tá certo? Então, vamos supor, precisava colocar combustível, pegava uma via de um talão, ia lá e colocava combustível. Não fazia isso para carro particular. Detalhe, eu nunca fiz isso para Nunca carro foi feito. particular. Não, depois, mas no final eu vou comentar alguma coisa que, se vocês não perguntarem, eu comento, Sim. tá? Sabe dizer se era possível utilizar tal talão para abastecimento de carro particular de vereador? Eu nunca dei. Eu só queria corrigir a minha resposta. Falei que nunca, mas uma vez, eu acho que o Fernando mesmo precisou, porque o carro da Câmara estava quebrado. Mas foi numa outra legislatura, nem foi nessa, tá? Quanto ao vereador Fernando Bete, aqui denunciado, sabe dizer se possuía bom relacionamento com ele? Tem algo a dizer sobre a sua pessoa que o desabone? Eu vou ser sincero, durante 2017, eu sempre tive na outra legislatura, depois dessa nova legislatura de 2017, eu sempre tive um bom relacionamento com o Fernando Bete. Mas diante de tudo que aconteceu, eu percebi que ele fez... ele tinha um bom relacionamento comigo, mas eu não percebi o que ele estava fazendo com relação à utilização do carro oficial e nem com os abastecimentos. Especificamente quanto ao caso aqui discutido hoje, tem conhecimento do motivo pelo qual o vereador Fernando Bete está sendo acusado? Sabe dizer quem o denunciou? Sei que foi a vereadora Helenice, né? E que ela denunciou pelo mau uso do carro oficial da Câmara e com relação ao abastecimento do carro dele particular. E eu vi isso depois, quando eu voltei a trabalhar, que até então eu estava alheia a essa situação. Eu sabia que estava acontecendo, mas eu não entendia o que realmente estava acontecendo. Daí, quando eu cheguei na casa em começo de abril, me passaram a denúncia dela e eu fui tomar conhecimento de tudo. Especificamente quanto à denúncia, sabe dizer se o vereador Fernando realizava viagens com o carro oficial e para onde? A maioria das vezes, todas as viagens que ele solicitou para mim, pediu fazer o requerimento, né, de solicitação e pedir eu já fazia junto do presidente, né, porque o presidente tinha que autorizar. Local, para onde? Era sempre... Nesse requerimento sempre vinha o local e a justificativa. Como é realizado os pedidos de viagem, autorizações, prestações de contas pelo vereador Fernando? O vereador trazia alguma intervenção referente às viagens? Não, ele nunca trouxe. No começo, a gente sempre solicitava, mas só que depois é a mesma história da chave.
No começo a gente sempre solicitava, só que depois, e como ele nunca, da quilometragem também, ele nunca trouxe. Daí, só que quando ele ia fazer as viagens, daquelas que ele tinha pedido e que tinha autorização, o pessoal sempre comentava, nossa, o Fernando já está postando, ele estava lá em São Paulo, já estava postando já no Face que como chama, a consulta lá, que ele estava tendo lá com o deputado. Às vezes ele ligava e pedia ofícios, eu fazia ofício, escaneava, encaminhava para ele, muitas vezes fiz isso, mas geralmente era basicamente todas as viagens que ele fazia e tinha autorização. A gente sabia que ele estava viajando, sabia para onde ele tinha ido, né? Então por isso nunca levantou nenhuma suspeita. Mas ele apresentava alguma certidão de comparecimento? Não. Tal medida era exigida pela Câmara Municipal? Não, nós nunca pedia, mas começamos a pedir no começo e depois não foi pedido mais. Juliana, você citou aí que pedia essas documentações no início. E depois, não, sim, nunca trouxe. E depois não foi pedido mais. Por que deixou de ser pedido? Na verdade, foi passando o tempo. É isso que eu estou te falando. Nunca levantou suspeita de que ele não teria ido naquele lugar que ele tinha pedido. Entendeu? Todo mundo via que ele tinha ido conversar com o deputado, ele tinha ido na secretaria. Né? Então não levantou nenhuma suspeita, ele não trazia, às vezes, que nem eu estou te falando, tinha que fazer ofícios, então por isso não levantou suspeita e como ele não trouxe, a gente... Mas teria que trazer? Na portaria não exige, tá? Na portaria não exige, então por isso... Tudo bem. O vereador Fernando conferia as passagens, conferia e passava a quilometragem de utilização do carro após seu uso? Ele nunca passou. Nunca passou. Foi constatada alguma irregularidade quanto ao uso do edil e as quilometragens? Eu não diria irregularidades. Na época, como eu falei, eu pedi para o estagiário fazer as anotações, eu conferi as planilhas que ele estava fazendo, principalmente, ele fazia mais essa parte de colocar a quilometragem do vereador, porque as outras geralmente eu tinha, porque os funcionários sempre me passavam, eu nunca tinha, era do vereador, entendeu? Então ele sempre ia lá, buscava, fazia as anotações, e como eu disse, eu acompanhava com o rascunho, ia anotando a dos funcionários, e ele depois anotava do vereador. O próprio vereador conferiu o relatório e a regularidade da utilização do veículo como primeiro secretário? Não, ele não conferiu. Chegou a fazer algum apontamento? Algo foi dito ao presidente? Não, com relação à quilometragem, não. Juliana, só para complementar a pergunta do presidente, você tem conhecimento que o próprio vereador, Fernando Betti, realizou alguma planilha de relatório de viagem e essa planilha foi recusada pelo atual presidente, vereador Gerson Araújo? Eu não presenciei isso, mas eu sei que ele fez. O vereador... Eu tenho condições de provar, talvez, que ele tenha feito, justamente por causa do meu rascunho. O vereador poderia fazer isso? Não, mas eu acredito que como ele teria viajado sem autorização e ficou uma lacuna, foi justamente na época que eu estava de férias. Não, tudo bem, mas assim... E daí precisava que todo mundo falasse, é o Fernando que viajou. Então ele precisou ter vindo na Câmara... para poder falar onde ele teria ido, para poder... mas o foco da pergunta é o seguinte, se você tem conhecimento que o próprio vereador realizou a planilha, porque não era a função dele realizar a planilha. Não, ele não fazia a planilha. Você tem conhecimento... Ele sentou junto com o estagiário. Qual estagiário? Marcos, Sim, então, que trabalhava comigo. Presidente,
Não sei se já é o momento correto, mas o estagiário Marcos foi citado várias vezes, né, e eu julgo necessário que ele seja convocado a depor. Sim. Não, tudo bem. Não, mas foi o que eu falei. Somente para encerrar, então, e para dar essa pergunta como finalizada. Foi perguntado se o vereador realizou ou não a planilha. A resposta é sim. Eu não acompanhei. Mas você tem conhecimento que ele fez a planilha. Foi fora Isso, mas você tem conhecimento que ele fez a planilha. Tem. E que teve um estagiário que participou da elaboração dessa planilha, cujo nome é Marcos. Isso, ficou até alterado depois de Então, esse fato é um fato importante, pois não cabe ao vereador realizar a planilha. E essa planilha... Eu acredito que ele foi chamado só para colocar a questão de que... Não, sim, mas... Não, nem estava aí, para chamar, para colocar a questão da quilometragem mesmo. Tá, mas... Para ele dizer onde ele tinha ido e colocar... Não, eu entendi, mas não cabe ao vereador realizar a planilha, teria alguém para fazer isso, e isso foi um ato realizado pelo vereador. Presidente, pelo que eu entendi, para constar em ata, o que ela disse foi que o vereador, foi chamado apenas para colocar a questão da quilometragem na planilha que estava em branco. Então, assim, para constar em ata, foi isso que ela falou. É ele que colocou a O depoimento dela é esse, né, que ela acabou de falar. É isso mesmo, né, Juliana? Então, é isso que eu tô... Vai ter que confirmar direito com quem, né? Sabe dizer se tal caso é investigado por outros órgãos? Eu sei que foi encaminhado para a promotoria, para a delegacia, para a promotoria, né? Não sei, é isso que vocês queriam saber. Cabia você verificar as informações prestadas pelo vereador Fernando e, em caso de irregularidade, comunicar ao presidente? Tal caso já ocorreu? Se sim, quando? Não, com relação à quilometragem, o senhor está falando, eu nunca... Eu vou ser sincera, eu não comuniquei ao presidente, e também na época que aconteceu tudo isso, no momento eu não tinha... Eu queria resolver aquilo, do problema da... Até então estava tudo certo, né? Eu só tive um problema com quilometragem que precisava ser decidido, que era do dia 20 de julho, que era o único problema. O resto estava vindo sequencialmente. Nunca falei nada para o presidente se estava com mais quilometragem ou menos quilometragem. Nunca. Sabe dizer se o vereador se deslocava à cidade de São Paulo para o Assembleia Legislativa? No gabinete de qual deputado o vereador se dirigia? O vereador trazia um documento relativo às viagens? Então, ele sempre ia no... Estevão Galvão era um dos que ele mais ia, secretarias, mas ele nunca trazia nenhum comprovante. Sabe dizer se a Câmara solicitava relatório de passagem dos pedágios no ano 2017, das empresas concessionárias? Não. Quanto à acusação de abastecimento do carro particular do vereador Fernando, sabe dizer se tal ato ocorreu? Fiquei sabendo que sim. Se sim, quem autorizava e por qual motivo? Era possível tal expediente ao invés da utilização do carro oficial? Eu não autorizei. A quem competia o processo? Não era eu, não sei quem que competia autorizar ele a viajar com o carro.
Você recorda se houve alguma prestação de contas sobre o abastecimento do carro do vereador? Se houve alguma prestação de contas sobre o abastecimento do carro do vereador? Quando? Ano 2017. Não, era feito as notas de empenho, era feito os pagamentos, Não, tive prestação de se recorda se houve alguma prestação de contas. Ah, não, dele, por parte Dele, dele. por Não, parte dele. então, eu não autorizava e nem... Não tinha essa coisa, essa ligação dele fazer a prestação de contas. Percebeu alguma irregularidade quanto a isso? Não no momento de que eu estava trabalhando, não. Fiquei sabendo depois e eu tenho uma suspeita. Qual a suspeita e quem te informou posteriormente? É o seguinte, eu não sei como que, no momento que eles começaram a perguntar para mim como que ele tinha abastecido o carro, no começo ele tinha abastecido, acho que nos primeiros meses foi no Bazuca. Aí eu não sei como que isso era feito. Depois, quando passou pro posto Nova São João, daí até nas primeiras acho que não tinha ainda o talãozinho ainda, que demorou para vir, certo? Eu estava vendo isso pelo depoimento, pelo denúncia da Helenice, tá? Não sabia disso, como que estava sendo feito. Daí, eles estavam perguntando se eu tinha autorizado, porque parece que ele tinha apresentado o talãozinho, o requerimento do talãozinho. E os talãozinhos estavam comigo, certo? Mas o que aconteceu? Nessas minhas ausências, não lembro o que eu estava procurando na minha mesa, né? E eu não vou falar os períodos porque agora eu não lembro a data, não vou conseguir fazer isso. Eu já tentei e eu acho que eu vou falar coisas erradas, certo? Eu procurando na minha mesa alguma coisa e o Moacir chegou e falou para mim assim, ó, o Beth estava fuçando na outra gaveta outro dia. Não era naquele dia, tinha sido um outro dia. Na minha primeira gaveta tinha sempre a chave do carro, né? Quando ela não estava na prefeitura, ela estava na primeira gaveta. E tinha os talãozinhos. Só que tinha uns 3 talãozinhos. Quando eu fui ver, estava faltando um talão, certo? Daí, quando ele comentou isso, eu peguei e liguei para ele, para o Fernando Betti, e ele falou que ele tinha pego, porque ele queria viajar, numa viagem que estava autorizada, e eu não estava lá cedo, ele queria ter saído bem cedinho, e ele pegou o talão. E falou que era para deixar dentro do carro. Porque quando ele quisesse viajar, ficava muito mais fácil. O talão estando dentro do carro, ele iria viajar. Diante disso, terminou a conversa, desliguei o telefone e eu conversei com o Marcelo. Porque, na verdade, eu falei com ele e não falei que não podia, não falei que nada, né? Desliguei e não sabia o que falar. Daí, conversando com o Marcelo falou, Ju, esse talão tem que ficar aqui na secretaria, senão a gente vai perder o controle. Né? Ele falou, então, o Marcelo foi lá buscar o talão dentro do carro oficial, porque ele falou que estava dentro do carro, lá parado na prefeitura. Quando o Marcelo chegou lá, o talão não estava dentro do carro. Então, são 2 fatos, né, importantes. Primeiro, pegou o talão, segundo você mesmo acabou de dizer, sem autorização de ninguém. Abriu a sua gaveta e pegou o talão. E um segundo fato, que ficou de posse do talão, que era um talão que deveria estar na Câmara Municipal, mas pelo que você acabou de nos narrar, né, o talão ficou de posse do vereador Fernando Betti. Ele foi devolvido depois, né? Não, sim, mas foi devolvido, mas permaneceu de posse dele, o qual não deveria permanecer. Não era para ter ocorrido. Não era para ter ocorrido. Esse talão deveria ficar dentro da Câmara Municipal e esse erro foi apontado pelo funcionário Marcelo. E o vereador permaneceu com o talão
em sua posse sem autorização de ninguém. Do presidente, ninguém tinha conhecimento. O vereador foi e pegou o talão. Como eu tinha mais talãozinho, eu demorei. Eu Não, sim, mas o carro estava parado. O fato que aconteceu foi esse. Então tá, obrigado. Tem conhecimento se o vereador Fernando Bete devolveu algum valor relativo à questão? Fiquei sabendo que ele devolveu. Eu só queria complementar a pergunta do presidente para a pergunta ficar mais clara, né? Devolveu com relação ao uso do quê? De combustível. Então, o vereador fez a devolução aos cofres da Câmara Municipal de um determinado valor com relação ao uso de combustíveis, do uso de combustível em seu veículo particular. É só para complementar, para deixar a pergunta mais clara, né? Você tem conhecimento do valor? Não tem. Sabe dizer se o presidente chegou a deixar de assinar alguma autorização de viagem e qual o motivo? Todas as vezes que o Fernando Bete pediu para fazer uma viagem, eu fiz o requerimento, o Gerson nunca aliás, nenhum presidente nunca se recusou a assinar. O que parece que aconteceu é que ele viajou com o carro e depois, posteriormente, ele pediu para o Gerson assinar. Daí o Gerson não quis assinar. Ele já tinha viajado, feito várias viagens. Sabe falar qual era o papel do controlador interno em tal assunto e do contador? Controle interno, ele teria que investigar e ficar mais atento. Só que eu acredito que se ele tivesse visto, se qualquer funcionário tivesse percebido alguma irregularidade, um teria avisado o outro. Infelizmente, nós não percebemos essa irregularidade. Pode até falar que qualquer coisa, mas nós estávamos agindo de boa fé e nunca percebemos que ele estava agindo dessa forma. Já falou. Aqui, ó. O papel do contador, você pode dizer qual era o papel dele nesse assunto? Nesse assunto era que, geralmente, né, a prestação de contas de combustível era feita com ele. Ele que fazia a nota de empenho, tudo, e a parte de pagamento, a parte de recebia a nota fiscal, tudo era com ele. Você tem conhecimento sobre alguma sindicância para apuração de responsabilidade dos servidores sobre a questão aqui discutida? Foi montada uma sindicância sobre isso, para os funcionários envolvidos. Sabe dizer se o vereador Fernando era autorizado a aproveitar na posse do veículo e por quem? Sabe dizer se era possível o vereador transportar terceiros e se tal ato dependia da autorização da Câmara Municipal? Ele não poderia transportar terceiros. Isso já estava na portaria, ele não poderia. Ele sabia dessa regulamentação. Com relação... Se dependia da autorização da Câmara para isso. Não era permitido, a Câmara não autorizava. Não, nós não autorizamos.
passando. Não, e faltou também com relação a pernoitar com o veículo. Pernoitar nunca foi permitido, nem foi perguntado. E como talvez ele vinha, eu fiquei sabendo que ele pernoitou, como ele vinha de madrugada, outra vez vinha de noite, como ele deixava a chave na prefeitura, nós não percebemos isso. Sim, mas ele chegou a pernoitar com o carro. Não fiquei sabendo depois quando Sim, mas posteriormente você teve conhecimento disso. Tive conhecimento. O relator e a Câmara tem alguma pergunta a ser realizada? Juliana, com relação a uma pergunta feita pelo presidente, ele questiona, né, com relação, quanto a Câmara Municipal recebeu o veículo, se recorda se foi baixada alguma portaria para regulamentar esse uso. Se sim, em linhas gerais, o que dispunha tal portaria e de quem era a responsabilidade por sua fiscalização e controle, quem elaborou. Você respondeu às perguntas, né? E falou que a fiscalização era por sua conta e por conta do presidente. Vocês faziam isso juntos ou separados, ou o presidente nunca fez a fiscalização? Não, eu é que ficava mais por essa parte. A verdade é essa, mas... Tá, então você elaborava relatórios e encaminhava ao presidente? Ou não? Não, eu fazia o relatório normal. Porque na sua resposta você falou que a fiscalização deveria competir a você e ao presidente. Mas só que eu fazia os relatórios e não tinha essa fiscalização do presidente? Não. Tá. Bom, com relação na sua ausência, né? Você teve alguns problemas de saúde, depois familiares, né? Você também já respondeu que não saberia dizer se deveria ter alguém ou não nomeado no seu lugar, né? E que a planilha, né, a sua ausência, era feita por um estagiário. Eu só gostaria de, novamente, confirmar o nome do estagiário, pois é uma peça importante e que, posteriormente, eu gostaria de convocá-lo para depor, né? Era o Marcos Henrique. Marcos Henrique, tá. Na prefeitura, o carro era guardado na prefeitura. Tinha alguém responsável da prefeitura que conferia se esse carro saía de lá ou não? Sempre ficava ou com o Celso, que é o motorista, ou às vezes ficava com a Lúcia, a chave. Cheguei a pegar a chave com a Lúcia. Ou com aquela... Quando houve aquele problema do vigia, a chave estava com aquela moça, eu não sei o nome dela, a senhora loirinha que fica no atendimento. Tá, mas você tem conhecimento se o carro saiu do estacionamento sem autorização da Câmara? O carro foi utilizado por alguém da prefeitura? Isso não estou sabendo. E quem fazia esse controle na prefeitura? Não sei. Alguém da Câmara é responsável por checar se o carro realmente estava lá à noite ou não? Não tínhamos esse controle. Aliás, o carro ficando na prefeitura, ele criava uma série de dificuldades mesmo. Após a elaboração da planilha de custos, da sua parte ou pelo estagiário, isso era encaminhado para quem? Não, é que o Tribunal de Contas sempre... Não, dentro da casa. Então, o Tribunal de Contas sempre vinha, uma das primeiras coisas que ele pedia. Então, as anotações estando prontas, ele olhava, estava tudo ok. Não, você não entendeu a minha pergunta. Eu ficava lá
deixava pronta, com todas as requerimentos, autorizações, deixava tudo prontinho só para o pessoal do Tribunal de Contas. Não, sim. Mas da casa só ficava lá comigo. Não, mas você fazia uma planilha, depois isso tinha que ser pago. Para quem que você encaminhava essa planilha sua? Porque você fazia uma planilha de custo. Não era de custo. Uma planilha de gasto. Não era de gasto também, era só uma planilha Só uma planilha. metragem só. Tá. E o valor final disso era pago? Como que era pago? Então, daí ele era pago na contabilidade. Isso, então. Você encaminhava a contabilidade. Não, eu não encaminhava nada. Não encaminhava nada? Não. E como é que o contador tinha acesso a isso? Porque depois o posto mandava direto para ele. Por isso que talvez não houvesse elo de comunicação entre um ou outro para saber realmente o que estava acontecendo. Senão, eu acredito que o Júnior teria falado, Juliano, se tivesse suspeitado alguma coisa, ele teria comunicado, ou se eu tivesse também suspeitado de alguma coisa, eu teria falado para ele. Então, acho que essa falta de já ter encaminhado direto para ele, a gente acabou no... Então, na realidade, a planilha após pronta, né, não era encaminhada para o contador. Então, na realidade, um não checava a veracidade do fato do outro. Correto? Tá. Você deu uma informação importante, que o carro foi utilizado de uma maneira irregular. E que o presidente imediatamente não aceitou. E qual a medida que o presidente tomou a partir do momento que ele soube da irregularidade? A primeira medida foi, acho que, devolver o carro, né? Olha, eu não estava aqui, mas eu acredito que foi mais ou menos nessa ordem. Ele fez a devolução do carro, ele montou uma sindicância para investigar com os funcionários o que tinha acontecido, cada um entendeu o que cada um sabia, né? E questionou o vereador, que no fim acabou devolvendo. Sim, correto. Então, mas imediatamente o presidente, mediante dos fatos, ele tomou a postura de averiguar o que estava acontecendo. Tá. Da minha parte é só, eu agradeço. Com relação a algumas passagens pelo carro oficial, segundo o documento que a gente recebeu aqui, existem passagens do carro oficial nos pedágios, mas as mesmas não constam no relatório. Você sabe qual é o motivo? Eu vou ser sincera, eu só sabia daquelas que tinha autorização, tá certo? E uma das coisas que ficou mais na minha cabeça quando eu vi a denúncia da Helenice, como que tinha a passagem do carro oficial e eu só posso deduzir que foi através dessa chave ficar na prefeitura, porque geralmente ele fazia uma viagem autorizada e depois tinha duas não autorizadas, entendeu? Logo em seguida, ou uma logo em seguida, né? Se bem que quando eu tirei férias, que eu fiquei em São Paulo com meu pai, tinha essa do dia 20 de julho, não sei se vocês têm a planilha aí, é a que mais me chamou a atenção, porque no meu rascunho, quando eu retornei, tinha uma lacuna lá, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Eles tinham comentado que o vereador tinha viajado com o carro, né, mas não tinha autorização, né? Então ficou de ver, foi quando foi chamado, né, para ver onde que ele tinha ido. Só que se você for ver, tem no relatório original ali, tem que ele foi viajar para São Paulo, dia 20, e depois você vê na denúncia da Helenice, que teve depois, logo em seguida, 2 viagens que ele fez para outro lugar, por exemplo, sem autorização. Aliás, nem essa do dia 20, nem as outras. Então, quando o Marcelo, se não me engano, foi o Marcelo que pegou o carro depois, ou o Tarso, eu não lembro, é lógico que tinha uma lacuna aí de quilometragem, né? Que quando ele veio e falou que ele tinha ido para São Paulo, mesmo sem autorização, foi feita essa autorização posterior para o Gerson assinar, que o Gerson não aceitou, certo? Então, essa lacuna de que, por que tem quilometragem? Ele não foi viajar, mas tem quilometragem, porque ele falou que foi para São Paulo, ele não falou das outras 2. Né? Eu não sei se vocês estão entendendo isso. Sim, está claro.
Só uma perguntinha para finalizar. Eu li a portaria número 24 de 2015, que regulamenta o uso de veículo, e ela realmente não exige comprovação nenhuma de despesa, nem elaboração de planilha por parte do usuário. E, ao mesmo tempo, você diz que ele não trazia essas despesas. Então, isso não é um erro. Não, Porque ele não do tinha carro essa obrigatoriedade, oficial, né? Do carro oficial Sim. de trazer despesa, ele não trazia Isso mesmo. não teria obrigatoriedade Não teria. nenhuma por Seria trazer mais e do carro informar. particular. Isso. Só isso, senhor presidente. Dá 10 minutinhos. Não, eu da minha parte está tranquilo. Eu abro a palavra agora à defesa, a doutora Carolina. Boa noite a todos. Juliana, eu gostaria de saber em qual momento que era confeccionada essas autorizações do veículo para ele poder sair. Se era autorizado sempre antes, 2 dias antes, ou se aconteceram casos que eram autorizados verbalmente e depois era confeccionada a autorização, ou se isso aconteceu só no dia 20 que você acabou de mencionar. Verbalmente, nunca. Nunca? Nunca. Tá. E os requerimentos, ele solicitava uma viagem, mais que depressa eu fazia, apesar de todo o trabalho que tinha, porque o Gerson tinha que autorizar. Não podia simplesmente eu fazer o requerimento e o Gerson não autorizar. Então, eu tinha que fazer o requerimento, o Gerson autorizava e ele viajava. Tá. E a chave sempre era entregue por você ou ele pegava na prefeitura, é isso? Olha, tinha, por exemplo, quando às vezes eu chegava, às vezes eu entregava a chave para ele, ele vinha buscar, eu entregava a chave para ele. Mas sempre com a autorização? Sempre com as autorizações, nunca sem as autorizações. Teve ocasião que ele tinha autorização para viajar, ele queria sair mais cedo, às vezes eu chegava às 8 horas, ele queria sair às 7 horas, ele chegava, pegava a chave e ia viajar. Quando eu chegava às 8 horas, o funcionário, a maior parte das vezes era o Moacir ou o Marcelo que avisava. Falou, o Beth esteve aí, pegou já a chave para viajar, porque ele quis sair mais cedo. Mas ele já tinha autorização. Então, todas as vezes que isso acontecia, mas eu sabia que ele tinha autorização, então não haveria problema aí. Tá. Certo? Eu tenho um rascunho aqui que foi colocado no processo, que eu não sei se é a sua letra ou se é de algum estagiário. Eu gostaria de te entregar para você. Precisa, eu sei qual que é. É sua letra? É minha letra. Tá. Doutora, só um comentário aqui. Como tinha sido falado no começo, pedi para a senhora se puder observar até o servidor, o Igor, que ele está tendo um pouco, né? Às vezes tem um delay aí para poder transcrever, né? A fala da testemunha, tudo, só observar tudo para a gente acabar não esquecendo de nada, de constar. Vou prestar atenção na ata. Então, você sabe por que não tinha feito essa autorização, que tem uma observação aqui, fazer a autorização antes de utilizar o carro? Ele não viajou nesse dia, viajou? Dia 29, viajou. Viajou? Viajou dia 29. Não, você está olhando no rascunho, você olhou no relatório, ele viajou? Sim. Reunião do Conderg em Divinolândia. Vereador Fernando Betti. Então, tem a quilometragem aqui e tem um escrito fazer autorização na frente. Talvez eu tenha marcado porque eu teria que fazer essa autorização, né? Então você concorda comigo que não era feito sempre antes dele sair? Não, foi feito antes dele sair, lógico, por quê? Não, porque aqui tem uma observação, ele já tinha ido. Como que ele já tinha ido? Sim, ele viajou no dia 29, tanto que depois você anotou aqui, fez anotações no dia 30 e continuava em branco dia 29. Isso daí era um rascunho. Eu devo ter anotado e já ter feito. Não foi? Isso era um rascunho. Não sei nem por que esse rascunho tem. Isso era apenas um rascunho. Entendi. Tá bom. E... Você entende que também tem uma lacuna lá em cima, sem data? Sim, vi. Tem foi que você mencionou do dia 20, né? Essa daqui de 29 não posso quilometragem. Nesse rascunho está bem diferente as quilometragens em relação à planilha final. Você sabe me dizer se... Você falou que o estagiário que estava acompanhando essas quilometragens, né? Se ele anotava imediatamente... Eu não sei o que aconteceu. Por que está alterada a diferença? Não fui eu que
Quando eu terminei, eu não sei por que está alterada. Ele deu a continuidade. Eu sei que depois o Fernando veio para poder fazer essas alterações. Eu não sei se foi ele, não tenho ideia. Tá. Não faço. Você não sabe, então, de onde foi tirado, né? Essas quilometragens aqui que foram anotadas de forma diferente. Elas estão diferentes. São bem diferentes. Então, com relação às viagens do Fernando. Tem do Fernando, tem do Marcelo também, que a quilometragem está Então, anotada. eu não sei por que ele alterou, não faço ideia. Você sabe se algumas datas que foram preenchidas no relatório de viagem pelo estagiário, se por acaso foi anotado de acordo com o Facebook do vereador? Nunca foi feito isso. Eu sei da história de que o Fernando pegou o carro, depois que eu tirei licença, e viajou e não deu satisfação. O estagiário, quando o Tércio passou aquelas quilometragens para mim, e eu comuniquei à Câmara, o estagiário ficou apavorado. Tá certo? Porque tinha uma lacuna enorme ali. Daí foram ver o Fernando que tinha viajado, que parece que ele tentou ver se o Fernando tinha viajado ou não. Né? Pelo Facebook. Mas isso não foi no final do ano, isso daí não foi feito tudo de uma vez, não houve esse lance. Nunca aconteceu isso. Tá? Era só para preencher essas lacunas mesmo. Só que ele não conseguiu. Foi daí que ele chamou o Fernando e pediu para vir para a Câmara para dar uma satisfação. Tá. Você mencionou o problema do carro, das chaves, né? Que a prefeitura solicitava às vezes a chave para ficar lá junto a eles, pelo fato de que tinha que mudar o carro de lugar por não ter vaga, né? Você sabe se foi por conta disso que ele deixou a chave lá ou ele não te entregava porque era alguma coisa... Não, eu acho que ele pode ter deixado algumas vezes por essa situação. E outras porque ele chegava à tarde, mais à noite, e acabava deixando na prefeitura. Isso precisava ver com ele, porque que ele deixava sempre a chave na prefeitura. Tá. Em relação ao abastecimento do carro particular no posto de gasolina, você mencionou que em anos anteriores aconteceu do carro estar em manutenção e os vereadores utilizarem o carro particular. Como sempre, eles utilizavam antes do carro oficial. E aí, como que era feito essa autorização, esse pagamento? Porque não tinha o carro oficial, né? Para a gente saber como que... como que... Quando o vereador ia viajar... em relação mais ao abastecimento mesmo, quando que eu queria saber. Quando o vereador ia viajar, ele abastecia o carro. Tinha duas situações, era reembolso, ele abastecia o carro e depois... ou ele para sair aqui de São João, ele já abastecia o carro, certo? E depois, se ele tivesse alguma despesa com alimentação, depois ele trazia os recibos e ele era reembolsado. Era reembolso. Era reembolso. Tá. Mas para sair daqui, às vezes ele já abastecia na conta da Câmara. Tá. Você mencionou que ficou sabendo que o carro pernoitou em... Fiquei sabendo pela denúncia da vereadora. Foi pela denúncia. Eu ia perguntar por quem você ficou sabendo. Você sabe se esses abastecimentos que foram feitos no posto de gasolina do carro particular dele, se também foi feito com essa requisição, ou se foi... se ele chegava no posto e fazia verbalmente, se ligava pedindo autorização? Eu não tive acesso a nenhum documento para falar que foi. Quando eu falei que dessa situação dele ter pego, pode até ter sido nessa ocasião, certo? Mas eu, Juliana, não tive nenhum acesso a nenhum documento. Eu não vi se ele, nos documentos do contador, se está isso ou não.
tá? Mas eu acredito que sem isso ele não ia abastecer. Então, estou falando, mas eu não vi. Sem esse ticket, ele não iria abastecer. Certo? Tá bom. Então, assim, por fim, eu só queria que ficasse bem claro que não era, então, anotado imediatamente quando o vereador saía e chegava. A quilometragem. A quilometragem. O do vereador, não. Porque às vezes ele chegava de noite, às vezes a chave ficava na prefeitura. Então, uma série de dificuldades que eram criadas e que impedia isso. Tá. Porque se ele tirasse uma foto e mandasse por WhatsApp, porque se ele passasse isso por e-mail, se no dia seguinte ele passar, não teria nenhum problema. Se tivesse errado a quilometragem, eu acredito que ele poderia realmente reclamar. Mas a portaria não regulamenta isso, né? A portaria regulamenta que tem que ser fiscalizado no momento da saída e do retorno. Isso, mas não, você sabe que na Câmara nós temos poucos funcionários. Ninguém, assim, que eu queria saber, ninguém, mesmo que ele chegava na noite, ninguém no dia seguinte, de manhã, iria lá verificar qual que era a quilometragem que o carro tinha sido rodado. Às vezes, não imediatamente. Antes do carro sair por outra pessoa, era checado. Às vezes era checado, às vezes acontecia que nem eu falei, às vezes o funcionário precisava logo em seguida sair com o carro. E aí não era checada a quilometragem? Não era, mas ele tirava a foto do painel com a quilometragem. Quer dizer, um anterior era o vereador, daí o funcionário ia sair e tirava a foto, não tinha como errar. Tá certo? Entendi. Bom, sem mais perguntas, as demais já foram feitas pela comissão. Eu agradeço a colaboração. Obrigada. Sem mais perguntas, eu encerro o depoimento da senhora Juliana. Só peço para que aguarde para que a gente possa fazer a ata para ser assinado.